a todas, estamos aqui na nossa RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Estaremos aqui das 10 horas da manhã, agora são 10 horas e 5 minutos, e ficaremos então até às 11 horas. Você está no programa Projeto de Vida. O que seria então o objetivo desse programa e quem que acaba dando suporte, quem está, a equipe que está dando apoio? Bom, a equipe que está dando apoio é da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Nós estamos aqui diretamente de Foz do Iguaçu, mas espalhados aí no mundo, no planeta. E aqui na região, nós estamos com a nossa sede alocada no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. É uma instituição que tem um objetivo, ajudar as pessoas a se reencontrar, identificar o que veio fazer na vida humana, olhar aqui as metas evolutivas, olhar justamente se ela tem uma programação existencial e ajudar nesse sentido de orientação, os valores, princípios, agregar valor a essa vida humana. Basicamente é isso. O que a gente poderia fazer uma contraposição, uma reflexão o que você anda fazendo nesta vida que de alguma maneira está desde ajudando a recompor coisas do passado, melhorando o seu presente e futuro, ajustando, esclarecendo, melhorando inclusive a sua ficha evolutiva, ou seja, a abertura, o bem-fazer com relação aos outros, à humanidade. Então é por aí que nós vamos trabalhar e parte-se de um pressuposto muito interessante que nem todo mundo vai concordar, admitir, mas o programa nosso ele tem esse tônus de não querer fazer lavagem cerebral, não criar inculcações desnecessárias, ou seja, colocar aqui ideias em que você reflita sobre a sua existência. E a ideia inicial é que nós admitimos, dentro do ponto de vista da programação existencial, que é ProExis, ou então projeto de vida, que eu e você, nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. O que eu quero dizer? Porque há determinadas filosofias humanas que admitem que só existe a vida material, Há exemplo da filosofia materialista. Então ele vai achar que a nossa mente, a imaginação, todo o processo cognitivo, ele está adstrito ao cérebro humano. E o que a gente percebe? Que por vivências pessoais, a minha, eu admito que eu sou muito mais do que esse corpo, que esse cérebro. Por quê? Por exemplo, assim como muitos, eu tive uma experiência, algumas experiências de retrocognição ou rememoração de outras existências. Então eu lembro determinadas vidas passadas e eu, através disso, eu tenho algo que é autopersuasivo, ou seja, convincente para a minha personalidade, que eu já tive, então, outros corpos, outras formas de ser e estar. E aí o que acontece? Com base nisso, isso me me dá a sustentação de que esse corpo aqui ele vai falecer, mas a minha personalidade, a minha essência, a minha individualidade, ele vai continuar existindo. Agora, isso é fundamental, por quê? Porque muitos sistemas, muitas reflexões filosóficas, ou seja, o que é filosofia? É justamente aquela área da ciência, a área do conhecimento, em que, de alguma maneira, norteia os princípios, o paradigma, a forma de pensar, os valores. Ou seja, vamos imaginar uma coisa, se eu não sou materialista, eu dou valor à matéria, eu dou valor à alimentação, a ter dinheiro para eu não precisar dos outros, não virar um parasita, mas ao mesmo tempo eu sei que isso tudo é passageiro e que eu não posso entrar na ilusão da matéria. Então, do ponto de vista, se eu tenho essa filosofia que é mais imaterial, que é uma filosofia que admite, por exemplo, que tem vidas sucessivas, em que nós vamos ter uma série de aprendizados e que
isso daqui não é nem o meio e não vai ser nem o fim, e não começou agora, né? Então, quer dizer, nós andamos já num ciclo de múltiplas existências há muito tempo. Então, com base nisso, o impacto disso no meu dia a dia é muito grande. Então, é lógico que a pessoa, se ela se valer dessa reflexão, vai ajudar muito. Outro aspecto que me ajuda e me fortalece do ponto de vista de estudar o projeto de vida, de estudar a programação existencial, é que eu tive, desde criança, fenômenos parapsíquicos. Ou seja, vou dar um exemplo, do ponto de vista da saída fora do corpo, que é muito conhecido como OBE, ou Out of Body Experience, ou também fenômenos que são relacionados àquela condição da experiência da quase morte, em que situações, principalmente agora, né, nessa questão de pandemia, muita gente tem o fenômeno da saída fora do corpo forçada pela aquela condição da doença, e muitos fazem reflexões sobre o que estão fazendo na vida humana e acabam tendo uma segunda oportunidade, tendo uma oportunidade de reviver, refazer e melhorar a sua própria existência. Então, com base nisso, se você tiver e conversar com alguém que faz EQM, e tem diversos sites assim bem interessantes na internet, né, que estudam sobre a experiência da quase morte, e então você vai verificar que existem narrativas muito interessantes de que aquela pessoa ela não poderia inventar tudo aquilo. Então há um tônus de dúvida de colocar uma sementinha que aquela experiência causa no espectador. Agora, isso tem a ver com uma experiência externa, mas quando você vivencia um fenômeno desse, ele acaba sendo autopersuasivo. Por quê? Eu me vi já deitado ali, ou seja, deitado na minha cama, e eu fora do meu corpo com um veículo semimaterial. Um veículo que não era tão denso quanto este daqui. E aí eu falando assim, olha, então eu funciono além do cérebro físico. Então, toda essa realidade percebida, autovivenciada, ela cria impactos muito fortes em todos nós. E é por aí que nós vamos, de alguma maneira, aproveitar, do ponto de vista de valores, do ponto de vista de raciocínio de vida, do ponto de vista de filosofia de vida, em que nós temos que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Tá? E com base nisso nós trazemos aqui no programa convidados, né? Hoje nós teremos, vamos falar daqui a pouco, no segundo bloco, com o Marcelo Pires. O Marcelo Pires ele vai trazer um tema super, atual e interessante para nós. E que eu não sei se vocês já pensaram no assunto, mas é do vazio existencial ao propósito de vida. Você sente ou já sentiu em algum momento da tua vida um vazio, não saber o que você está fazendo aqui, de onde que você veio, para onde que você vai? Sabe aquelas perguntas da filosofia básica? De onde que vim? Eu existo para quê? Para onde que eu vou? Quem eu sou? Então, quer dizer, qual que é o motivo da existência humana? Então, são as 5 perguntas da filosofia que inculcam muita gente. Só que detalhe, se você começa a mexer com energia, se você começa a mexer com a expansão da sua consciência e começa a vivenciar determinados fenômenos e começa a estudar mais, você vai perceber que existe resposta para essas perguntas, tá? Agora, qual que é o nosso objetivo aqui? De trazer, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo ele está lá nos Estados Unidos, ele vai falar justamente das suas experiências e explicar um pouquinho sobre essa questão do vazio existencial e do ponto de vista de como superar isso. No início do programa, a gente sempre traz uma questão problema, para você ficar refletindo e no final a gente responde. E a questão de hoje ela é bem interessante. Você já pensou, já ouviu falar nos 3 futuros evolutivos? Não. O que seriam 3 futuros evolutivos? Tem muita gente que fala, eu penso no meu futuro, eu não penso no meu futuro, não quero saber do meu futuro. E aí eu pergunto para você, você já ouviu falar nos 3 futuros evolutivos? Não? Então eu vou responder essa pergunta lá no finalzinho do programa. E sempre no primeiro bloco nós trazemos o momento de autogestão. Autogestão ele é feito pelo professor Caio Polizel. O professor Caio Polizel ele tem um livro sobre essa área, sobre autogestão consciencial.
ou existencial, na verdade. E aí, basicamente, ele está falando o seguinte, é que nós, assim como fazemos a gestão de empresas, gestão financeira, nós temos que fazer a autogestão da minha vida humana. E ele vai dar uma dica para nós. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre a temática do gargalo financeiro. Você já parou para pensar sobre isso? Sabe o que significa o gargalo financeiro? Bom, uma das pesquisadoras e voluntárias da Apex, Simone Zanella, ela escreveu na revista Proexologia um artigo onde ela cita as 4 etapas capazes de levar o indivíduo à superação do gargalo financeiro. E o gargalo financeiro é aquela temática que envolve um desafio, uma superação para lidar com as finanças, como é que você lida com esse contexto financeiro, uma temática que tem tudo a ver com a autogestão existencial, como uma das áreas da vida que nós discutimos aqui várias vezes, que são as finanças. E ela cita das 4 etapas, a primeira como a assunção proexológica, ou seja, assumir a programação existencial. O segundo, a segunda etapa, a conscienciosidade financeira, o nível de consciência sobre o contexto financeiro. A terceira é a habilidade de gerar recursos financeiros e a quarta, o planejamento proexológico. E ela vai aprofundando, eu vou falar rapidamente, quem quiser mais informações basta acessar o site da Apex e baixar a revista Proexologia do ano de 2020 e terá lá as informações sobre o artigo da pesquisadora. E o primeiro tema, a assunção proexológica, ela fala que o intermissivista, ou seja, quem tem curso intermissivo, tem a sensação de estar assumindo a programação existencial. Mas ela ressalta que ao lidar com os primeiros obstáculos, por hipótese, na maioria das vezes, prepondera uma vontade fraca. E aí existe o costumeiro erro de não manter aquele desafio de assumir a sua programação existencial e a pessoa não segue à frente por causa dos desafios que surgem. E como fato, nós poderíamos citar a falta de clareza sobre a programação existencial como um dos temas que influencia a pessoa em não seguir em frente. Se ela tivesse maior clareza, ela seguiria com maior celeridade, mas ao não saber a programação existencial, às vezes ele fica com uma vontade débil e não assume de vez. O segundo item é a conscienciosidade, que ela cita como habilidade fundamental para toda a consciência interessada em construir renda, desenvolvendo o autoplanejamento, autorregulação e autocontrole dos impulsos financeiros, sustentando a realização da programação existencial. Esse que é um tema também de um verbete realizado pela Simone, que é sobre a conscienciosidade. E o pilar importante quando se fala da conscienciosidade é a autorreeducação no estilo de vida como um dos pilares fundamentais e vale a pena a pessoa refletir sobre quão proporcional está a sua realidade financeira, o seu nível de conscienciosidade sobre a renda que você tem neste momento. O terceiro item é a habilidade de gerar recurso financeiro. Então, como já foi dito, devido à falta de compreensão e a falta de planejamento das finanças relacionando a programação existencial, a programação de vida, muitas vezes a consciência não sabe exatamente mensurar quanto dinheiro é necessário para realizar uma programação existencial. E é fundamental refletirmos sobre essa temática. O quanto eu preciso para cumprir a minha proexis? E nesta reflexão nós poderíamos ressaltar a quarta etapa que facilita o indivíduo a superar o seu gargalo, que é o planejamento financeiro proexogênico, é a quarta etapa listada no artigo, que, como foi dito pela pesquisadora, comumente encontram-se indivíduos preocupados em planejar-se, mas raramente realizando planejamentos proexológicos. E aí sim, refletindo sobre aquela pergunta básica, quanto custa realizar a programação existencial. E dentro desse tema, relacionado aqui com nosso conteúdo frequente, a autogestão financeira proexológica, ela sustenta o comprometimento do intermissivista na assunção das cláusulas da proexis, daquilo que foi planejado no curso intermissivo.
Então vejam que tem uma correlação direta sobre tudo isso. E ela finaliza o artigo falando: avaliar e aplicar profundamente as 4 etapas citadas pode encaminhar as consciências para a liberação e ultrapassagem do gargalo financeiro, elevando o nível de percepção individual condizente ao valor da programação de vida. Bom, fico por aqui. Este é o conteúdo que eu trago aqui para a sua reflexão. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Bem, gente, muito bacana, né, essa dica do Caio Polizel. Se você quiser saber mais sobre a autogestão existencial, no livro, você pode acessar no www.shopcons.com.br e lá você fazer a sua compra, fazer a sua consulta, pode buscar a consulta por nome do autor, Caio Polizel, e aí você verificar outros livros e receber aí no conforto do seu lar, tá? Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a entrevista com o Marcelo Pires, então fique ligado, voltamos já. Olá pessoal, fizemos aí um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso programa Projeto de Vida, patrocinado pela PECS. Meu nome é André Chataloff e estamos aqui das 10 às 11 horas, todos os sábados, trazendo informação para esquentar aí o seu cérebro ou paracérebro, né? E qual que é a ideia? A ideia hoje é de falar com o entrevistado, Marcelo Pires, sobre um tema que é muito interessante. Muitas pessoas agora, inclusive, nesse período de pandemia, eles estão refletindo sobre esse assunto, que é o vazio existencial, né? Ou seja, quando você percebe que você está lá numa situação de apuros, até às vezes um moribundo, né, ali no leito, passando por uma dificuldade, lutando com a vida, né, perante vírus, etc., outras situações, quando ele passa desse gargalo, ele fala: gente, eu quase fui, e detalhe, o que eu já realizei? Né? Essa vida humana, ela serviu para quê? Qual que é meu legado? Né? Qual que é o sentido dessa minha vida? Então, essas perguntas é muito bom a gente responder, né? Então, o professor Marcelo, ele vai falar do vazio existencial ao propósito de vida. Então, vamos falar. Tudo bem, Marcelo? Como que está? Oi, André, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem por aqui e uma saudação para todo mundo e um belo sábado para... que aproveitem bem aí esse dia. Marcelo, estamos aqui, Foz do Iguaçu. Você está em que cidade? Como que está o tempo aí, o clima? Hoje está nublado aqui. Eu estou em Marietta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, né? Então está calor, não deve estar tão... aí eu acho que está mais frio agora no Brasil, né? Agora estamos aqui no verão, mas está muito... Está um dia agradável, digamos assim. Excelente, Marcelo. Marietta, vamos dizer assim, a cidade grande mais próxima é qual? É Atlanta? Atlanta. Ótimo, muito bom. Então vamos lá, apresentar aqui o Marcelo Pires. O Marcelo, ele é natural do Rio de Janeiro, então vocês escutaram já um pouquinho o sotaque carioca, que não perdeu, né, tanto. Ele é especialista em melhoria contínua, engenheiro metalurgista, mestre em engenharia mecânica, tem ênfase em projetos e materiais. Ele é voluntário da Consologia em 2 instituições, a ISIC e a Apex. A ISIC é uma instituição que é para fomento e desenvolvimento da consologia, né, no geral, no planeta. E a Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ele é verbetógrafo da enciclopédia e professor da Conscienciologia de 2020. Então, Marcelo, apresentado, vamos iniciar um pouco para você falar sobre o teu tema, né, vazio existencial. Primeiro, Marcelo, a gente sempre quer saber por que você escolheu esse tema. Então, André, qual foi a minha experiência? Eu conheci a Conscienciologia em 1991,
depois eu acabei me afastando para me dedicar à faculdade, profissão, né? E me desconectei com alguns tópicos, temas que seriam importantes para o meu desenvolvimento, né? E à medida que eu fui prosseguindo na minha carreira profissional e sabe, conquistando aquelas aspectos, aquelas coisas que são consideradas assim o sucesso para a nossa sociedade, tipo um bom emprego, desenvolvimento na carreira, reconhecimento dentro da carreira, família, filhos, as viagens de final de semana, de férias, né? E eu ia vendo isso tudo, e à medida que ia passando o tempo, eu sentia um incômodo, né? Uma espécie de desconforto, angústia, que era crescente, né? E esse incômodo, quanto mais eu me dedicava ao trabalho e o que a sociedade considera como sucesso, conquistas materiais apenas, mais esse vazio crescia dentro de mim. Então, a partir daí que eu comecei a me perguntar o que está faltando na minha vida? Qual que é o propósito que eu estou deixando de correr atrás, né? E foi nesse momento que eu comecei a buscar, né? Cheguei a entrar em algumas atividades de voluntariado, alguns grupos na cidade onde eu morava, que era Pindamonhangaba, né? Mas eu tinha o primeiro contato, não me conectava, até que um belo dia, um grande amigo meu, o Marco, ele me telefonou, me encontrou, eu estava de férias em São Lourenço, no sul de Minas, e ele, não sei como, ele fez um trabalho de investigação, achou o telefone de onde eu estava, me ligou e falou assim sobre as atividades que a gente estava tendo nos grupos, nas instituições da Conscienciologia. Eu falei, deixa eu voltar a pesquisar, né, isso de novo, né? E eu voltei, e um dos temas que sempre me trouxeram, justamente por causa desse vazio, um interesse maior, foi o entendimento desse conceito que nós falamos dentro da PETS, que é a programação existencial, né? O que é o seu propósito de vida, né? E aí quando retornei, comecei a ler os livros novamente da Conscienciologia, para tentar entender onde que eu estava pegando um desvio. Entendi. Muito interessante, né, Marcelo? E você, dentro desse processo, houve então um ajuste de rota, né? E como que você definiria para uma pessoa, né, um leigo, essa história do vazio existencial? Como que ela faz o diagnóstico? Então, como eu estava falando, né, André, tem os valores. Você tem que observar os valores que você tem, né? Esses valores que você está adotando, eles são valores que estão te completando nesse momento. Foi você que escolheu esses valores, ou esses valores foram apresentados para você pela família, pela sociedade, né? É muito importante para a gente entender a sensação do vazio é muito clara. Essa sensação de angústia, que você não pode ficar sem fazer nada, né? E aí, quanto mais você sai da sua rotina e entra no momento de reflexão, de ócio, você sente um incômodo crescente. Então, isso é, no mínimo, um sinal amarelo, eu diria, para a pessoa fazer uma autoavaliação. E nesse instante em que você tem essa percepção do vazio, uma indicação do vazio, é um momento de autoinvestigação. O que eu estou fazendo
da minha vida, né? Tanto com desenvolvimento da minha própria pessoa, que a gente fala da esfera egocárnica, do grupo, né? Por exemplo, reconciliações, como que é o meu relacionamento com a família, com colegas de trabalho, qual tipo de atividade eu estou executando, e até na sociedade, né? Existe alguma coisa que, uma causa que você seja motivado por ela, seja uma causa ambiental, seja uma causa educacional, social, né? E são aspectos que a gente tem que refletir, né? No momento que você percebe esse vazio, você tem que fazer reservar um tempo para você fazer aquelas perguntas básicas, né? Ok, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para quem? Como? Né? E dessas perguntas, você começar a tentar mapear o que é interessante para você, que está alinhado e que não é. À medida que você vai realinhando os seus interesses, nesse instante você começa a perceber que o vazio, gradativamente, ele vai sendo substituído. Entendi. E aquele negócio que... Agora... E aquele negócio que você está falando aqui, né, André? Uhum. Não acredite em nada que eu estou falando, né? Tem as suas próprias experiências, tá? Sim. É interessante, né, Marcelo, porque às vezes a pessoa, não é o fato dela ela ter atendido todas as necessidades, né, que ela achou ali que são importantes, né, para o dia a dia dela, para a sua vida, né, que atendeu ali a família, que atendeu um conforto, que atendeu determinadas expectativas, até quando ela era jovem e ela buscou uma carreira e tudo mais, mas isso, de alguma maneira, não tapou o buraco de uma necessidade mais evolutiva, né? De alguma maneira, ainda tinham tarefas, tinham coisas que brilham os olhos, que foram ainda deixadas de lado e que precisam ser feitas, não é isso? E aí a pessoa, se ela negligencia essas coisas que motivam ela, do ponto de vista até mesmo, do ponto de vista do altruísmo, né, que ajude uma pessoa, porque também não adianta, né, Marcela, a pessoa ela querer um fim que é muito egocentrado, não é? Tipo assim, ela vai preencher o vazio com por exemplo, festas, preencher o vazio com bens materiais somente, não é? Porque a pessoa ela pode, às vezes, erroneamente, tentar preencher esse vazio de uma forma errada, não é? Então, acho que você está trazendo, ele vai para um encontro de uma situação mais altruísta, não é isso? Mas eu queria que você aprofundasse essa questão, vamos para um rápido intervalo comercial, e aí no retorno você pega esse gancho e explica um pouco mais do ponto de vista, então, dos valores da programação existencial e esse vazio que você trouxe. E você está gostando? Nós estamos aqui no programa Projeto de Vida. Você que está sentado na poltrona, ou que está na direção, ou então viajando, ou simplesmente acompanhando a gente pelo Facebook. Estamos aqui na RCI, nas instalações da Uniamérica, que é uma universidade aqui em Foz do Iguaçu, instalações super novinhas, bacana, né? Numa temperatura agradável, que estamos no inverno aqui em Foz do Iguaçu, mas entrevistando o Marcelo Pires, que está morando aqui perto da gente, né? Lá é Marguerita, é isso? Eu esqueci o nome da cidade, Marcelo. Marieta, eu errei, é Marieta. Então, lá em Marieta, né, pertinho de Atlanta, nos Estados Unidos, a gente percebe que ele está trazendo uma grande reflexão para nós, falando sobre o vazio existencial e o projeto de vida. E nós deixamos uma questão no ar, né, Marcelo, que foi para você fazer uma relação, então, deste vazio e a programação existencial, o projeto de vida. Por quê? Porque a gente vê que muitas pessoas, né, a gente vê que na televisão, às vezes artistas ou diversas outras personalidades que buscam essa ideia, essa viés que você falou,
dos bens materiais, uma realização, né, profissional, uma realização quanto até profissional em si, não só do ponto de vista da carreira, mas do ponto de vista de uma estabilidade até humana, né, um bem-estar, e que é necessário. A gente percebe que isso não é um erro, né, ou seja, buscar esse bem-estar faz parte, né, do serviço. Agora, o que ocorre é que ele não é o final, né? A gente não pode achar que o processo ali da realização profissional já tapou o buraco do dente e a pessoa ela se sente completa. E a gente percebe que muitas vezes ela entra por festas, ela entra por passeios excessivos, ela entra, vamos dizer assim, por diversas válvulas de escape, e mesmo assim, né, Marcelo, ela sente um vazio. Eu queria que você explicasse o porquê. Então, André, é uma armadilha natural, como você falou, né? Às vezes a pessoa, ela está alugando um apartamento, e ela fala, não, eu estou com um vazio porque eu estou alugando apartamento, está faltando eu me sentir mais seguro, segura, né? Aí a pessoa vai comprar apartamento. Aí depois comprou apartamento, quitou apartamento, aí olha e fala, não, na verdade é que eu preciso morar num lugar melhor. E o que acontece é que muitas vezes a gente foca naquilo que a sociedade apresenta a gente como régua para o sucesso, medida para o sucesso. Por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos é o Money Society, né? É a sociedade do dinheiro, do sucesso, né? Então, é um padrão muito comum aqui também, as pessoas basearem, e quando estão com algum tipo de frustração e felicidade, elas, por exemplo, vão para as compras, né? Você pode ir no seu apartamento, pode ir no seu carro, você pode ir num site e começar a comprar online uma série de produtos que você não precisa, né? Então, o que acontece? Isso é o sintoma, né? A verdade, a minha experiência, digamos assim, é que você começa a eliminar esse vazio na hora que você utiliza esse tempo que você tem, essa existência que a gente tem aqui, que a gente chama de vida, para se transformar, evoluir como pessoa, entendendo? Considerando que você tenha tido, no meu caso eu tive essas experiências de retrocognições, ou seja, lembranças de vidas passadas. Eu já tive vidas passadas em que eu fiquei apenas olhando coisas materiais, ou olhando e correndo atrás de poder. Então, existe um momento em que você começa a avaliar e, considerando o propósito de programação existencial, a gente considera que a gente planejou algo antes de vir para essa existência. Então, uma outra parte desse vazio é quando você se comprometeu a fazer alguma coisa para a sua evolução e a evolução das pessoas à sua volta, e você não está cumprindo o comprometido com o acordo que você tinha com o grupo que você ia trabalhar com eles para a execução do seu propósito de vida, do que a gente chama de ProEx, né, da Conscienciologia. Então, no meu caso, eu acho que isso foi muito claro, porque no momento em que eu tive contato com algumas atividades de voluntariado, me preencheu, mas eu continuava com vazio. No momento em que eu voltei para a autopesquisa e comecei a pesquisar sobre mim mesmo, comecei a estudar, a buscar trabalhar atividades com outras pessoas, nesse momento foi que eu percebi que você começa a perceber que você está começando a ir para o caminho correto, porque aquele vazio que só cresce começa a diminuir. Porque parte daquilo que você havia planejado antes dessa existência para realizar, você começa a trabalhar naqueles assuntos, naqueles tópicos. Pode ser uma reconciliação com um parente, pode ser
uma melhoria quando se fala, não é só para os outros, às vezes é para você mesmo, e que você vai gerar um efeito positivo à sua volta. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa muito impulsiva ou tem rompantes de uma violência, alguma coisa assim, e você começa a ser uma pessoa mais plácida, mais compreensiva, né? Isso tem um efeito positivo também nas pessoas que estão à sua volta. E esses tipos de atividade acabam indo nessa direção do vazio existencial em direção ao propósito de vida. Que é você começar a avaliar o que é que vai ser um diferencial nessa sua vida. Que no momento em que você, a gente já fala, desativar esse corpo humano, né? Você morrer, quando você estiver lá no mundo espiritual, que a gente chama de mundo extrafísico, né? Você vai olhar para trás e vai falar, olha, eu comecei uma pessoa e no final da minha existência eu evoluí, né? Eu evoluí como pessoa nesses pontos, que eram traços com oportunidades de melhoria minhas. Eu melhorei meu relacionamento com tais e tais pessoas e eu fiz tais e tais atividades em prol da coletividade maior da sociedade, né? Então, eu acho que entra muito por aí, André, esse entendimento de como pessoa, como consciência, né? Agora, Marcelo. Como você melhora isso em relação aos outros. Marcelo, você, no teu caso, né, eu queria que você fizesse assim, talvez mostrasse a sua condição de cobaia, né, de consciência cobaia, e falar, você identifica um determinado ponto, um determinado marco em que você visualizou essa condição de sair dessa superação do vazio existencial? E como que você, então, passaria para uma outra pessoa, indicaria para quem está nos escutando, né, como sair dessa? Então, para cada pessoa vai ter uma experiência diferente, porque nossos programas existenciais vão ser diferentes, vão ser únicos, singulares, né? Mas, no meu caso, o que aconteceu? À medida que eu fui trabalhando com autopesquisa e engajando com voluntariado, e no meu caso foi voluntariado conscienciológico, eu fui percebendo que está indo nessa direção. Mas num dado momento, o primeiro voluntariado que eu tive foi no IPC, em 2008, em São Paulo, né? E eu pensei comigo, está perto, mas ainda não é isso, né? E, posteriormente, eu tive uma série de desenvolvimentos profissionais e eu acabei começando a trabalhar com voluntariado, no caso de conscienciologia, ligado ao exterior, né? Mais especificamente Estados Unidos, e ligado também à tradução das obras conscienciológicas para o inglês, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a internacionalização da conscienciologia, foi aquele instante que eu percebi que, eu, em vez de estar cobrindo 10, 15% do que seria a minha programação existencial, eu estou cobrindo 50%. E aí tem as outras coisas, né? Tem reconciliação com a família, tem pontos que eu tenho que melhorar em mim mesmo. E para mim foi isso. O que acontece é que muitas vezes a gente vai começar a identificar um caminho, a gente vai começar a executar isso e em alguns momentos vai perceber, não, ainda não é isso. E aí você faz pequenos ajustes ou ajustes maiores e você vai indo mais na direção certa. Existe além da reflexão e da autoinvestigação, existe
um fator muito importante que é para você perceber se você está no caminho do seu propósito de vida ou não. É a mão na massa. Digamos que você tenha alguma ligação, por exemplo, com a educação, que por exemplo, fazer alfabetização de adultos, né? Mas você só fala isso. Eu acho que é isso. Mas você não vai lá e começa, assim, se qualifica para fazer isso, entra em alguma associação que promove esse tipo de atividade. Existe um momento que você tem que arregaçar as mangas e fazer aquilo que você coloca como hipótese que é o seu propósito de vida. E à medida que você vai executando, vai ficando mais claro para você se é o seu propósito de vida ou não. E esse vazio existencial vai começando a ficar para trás. Ou seja, o que você está trazendo, Marcelo, seria mais ou menos o seguinte, que ninguém tem ali uma percepção clara, às vezes absoluta, né, de falar assim, olha, é isso que eu tenho que fazer que vai tapar o meu buraco do dente, que vai acabar com o meu vazio. Mas você tem uma inspiração, você tem ali uma percepção que, olha, aquilo lá é uma hipótese e você investe naquilo, né, que nem você falou, arregaça as mangas e vai lá, entra de cabeça e fala assim, olha, não, talvez eu tenha que ajustar um pouquinho para esse lado. E vai e ajusta. Quer dizer, você tem uma proatividade nessa busca. É mais ou menos isso? É por aí, André. Você tem que ir investigando. Existem técnicas, métodos que podem ser utilizados para auxiliar, ser menos tentativa e erro e ser algo mais direcionado. Isso é a especialidade da APEX, né, que é a Associação Internacional de Programação Existencial. E, por exemplo, nós temos um curso que vai ter agora no dia 18 de julho e 25 de julho, né? Em 18 de julho vai ser em português, que é o curso Programação Existencial, que vai dar a introdução ao que é a programação existencial, o que é o propósito de vida, né? E no dia 25 de julho a gente está fazendo pela segunda vez esse curso em inglês, né? Que aí começa a ter uma importância ainda maior para mim, porque eu sinto uma conexão muito forte em trazer essas ideias, neo-ideias, para o público internacional. Uhum. Ok, muito bom. Quer dizer que se a pessoa ela entrar lá na página da Apex e ver lá os eventos, ela vai poder acessar que tem esse evento que vai acontecer logo agora, né, na semana que vem, é isso? Vai acontecer justamente o evento em português. E aí, uma semana depois, nós teremos o evento em inglês, para quem quiser treinar o inglês e até mesmo convidar alguém do estrangeiro que queira aprofundar nessa ideia da programação existencial do projeto de vida. É isso, né? Exatamente. O evento em inglês, o público é justamente aquele público que não domina a língua portuguesa, né? E muitos dos nossos cursos são em português, então a PEC está começando a trabalhar em expandir os cursos em inglês também. Uhum. Agora, professor Marcelo, a gente queria entender um pouquinho como, de alguma maneira, aproveitar essa situação, né, da própria pandemia, que é terrível. A gente tem certeza que ninguém gostaria de estar nessa situação, nesse planeta, neste momento. Mas, ao mesmo tempo, dentro das autopesquisas, pode virar uma oportunidade, a gente pode fazer do limão uma limonada, né? E, de alguma maneira, gerar uma oportunidade para rever essa condição do vazio existencial. Quais seriam assim, as oportunidades que você vê neste momento? Mas eu queria que você não falasse agora, que nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o professor Marcelo ele vai falar sobre esse assunto das oportunidades neste momento caótico. E aí, pessoal, você aí da poltrona, você que está dirigindo, você que está no conforto do celular e acompanhando a gente pelo Facebook, o programa da RCI, programa Projeto de Vida. Estamos aqui
a RCI sempre ao seu lado. O programa Projetos de Vida sempre vai ao ar sábados das 10 às 11 horas da manhã. Estamos aqui falando com o professor Marcelo Pires, lá dos States, né? Perto de Atlanta, e que ele está justamente falando para a gente sobre o vazio existencial e o projeto de vida. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez na vida, se você conhece alguém que sente isso. É lógico que tem processos de depressão, muitas vezes, tem coisas que clinicamente elas precisam de um cuidado mais sério, do ponto de vista de tem que ir num médico, tem que ver se é uma questão, às vezes, do própria química do cérebro, ou seja, tem que fazer o seu devido cuidado, tá? Mas o professor Marcelo, ele está trazendo aqui um viés que é do vazio existencial, que isso não é depressão, isso não é um processo químico, isso tem a ver com um realizar que não está sendo feito, e isso gera uma frustração. Então, o professor Marcelo, ele deu aqui condições de explicar um pouco sobre essa situação, até do que ele fez para superar, como fazer para fazer esses ajustes. Agora, deixamos uma questão no ar. Professor Marcelo, como aproveitar a oportunidade no momento que nós estamos, que é de pandemia, que realmente é caótico no planeta inteiro, e tirar um proveito para ajustar esses pontos, lidar com esse desconforto desse vazio existencial? Como que seria, professor Marcelo? Bem, eu acho que a primeira recomendação seria aproveitar o distanciamento social, muitas vezes a necessidade que nós temos, que tivemos, ou em alguns lugares ainda temos, de nos isolarmos, e reservar um tempo maior para autopesquisa, autoinvestigação. Faça um diário, coloque suas anotações, o que está vindo na cabeça, ideias, anote as suas experiências durante o período noturno, que podem ser sonhos ou experiências fora do corpo, né? Comece a coletar e organizar suas ideias, né? Um outro ponto que eu acho que surgiu muito forte durante a pandemia foi uma revolução tecnológica. A informática, as ferramentas de mídia, elas nos aproximaram. É um verdadeiro paradoxo. Nós estamos mais juntos hoje, durante a pandemia, do que nós estávamos antes da pandemia. Antes da pandemia, por exemplo, se você quisesse fazer um curso para entender melhor o seu propósito de vida, programação existencial na Apex, você teria que ir numa de nossas sedes, em Foz do Iguaçu, por exemplo, Porto Alegre, né? Agora, se você quer fazer um curso hoje para investir nesse seu entendimento do seu propósito de vida, seja o curso nosso de 18 de julho agora em português, ou o ciclo ProEx, que está tendo também, vai começar em agosto, que vê todo 8 esferas da programação existencial, né? Você não necessita mais ir para uma sede física. Você pode fazer do conforto do seu lar. Deixa o seu computador, você entra na loja online, compra o curso, por exemplo, pode assistir as lives que nós temos, né? E você começa a pegar informações mais técnicas junto com a sua autopesquisa para começar a delinear melhor os caminhos, as possibilidades, né? E uma outra coisa que nós temos, que não é curso, né, que também é online, a Apex tem o CAPEX, né, André? Que é o Serviço do Apoio Existencial, né? E que eles fazem uma preceptoria sobre questões críticas que a pessoa pode ter e que esteja precisando de alguma apoio adicional. Então, é uma outra alternativa, além dos cursos, autopesquisa primeiro, cursos e preceptorias, coaching, são outras ferramentas que a pessoa pode usar. Muito bom. Professor Marcelo, nós estamos meio que indo, né, para os minutos aí finais do nosso
do nosso programa, eu queria que você falasse, né, as suas considerações ou pontos em que não foi discutido e que você acha que vale a pena, né, de aprofundar, para a gente aproveitar essa oportunidade. Ok, eu acho que uma outra coisa que é importante é a pessoa, no momento que ela está buscando o propósito de vida, ela buscar instantes em que ela possa fazer o balanço do que ela progrediu até agora, né? Isso pode ser feito tanto no curso da Apex Balanço Existencial, que costuma acontecer nos carnavais, ou também você pode fazer em casa, você consigo mesmo, né? E parar, olhar e verificar. Onde que eu estava em janeiro de 2021? Okay? Onde que eu estou agora? O que eu já mudei? O que eu já reciclei? O que eu realizei? Começar a fazer isso. O que está pendente, eu preciso me planejar para fazer? Quando que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu preciso para fazer? Eu acho que a nossa avaliação constante, né, é algo muito importante. Além de primeiro você precisa identificar qual que é o seu propósito de vida e depois você tem que fazer a gestão para você garantir que você vai completar, vai chamar o que a gente chama de completismo existencial dentro desse seu propósito de vida, do que a gente chama de ProEx, Programação Existencial. Ou seja, né, professor, pelo que você está falando, eu acho que identificar metas, objetivos concretos, né, para serem alcançados e, de alguma maneira, correr atrás, ou seja, não assim esmorecer, né, ou seja, arregaçar as mangas mesmo, que nem você falou, suar a camisa e, de alguma maneira, ir lá ao encontro daquelas metas, daqueles objetivos, e, de alguma maneira, isso vai preenchendo esse vazio, né? A pessoa, ela naquele calor, né, ela acaba ou melhor, ela não sabe mais o que é vazio existencial, não é isso? Exatamente. E uma outra coisa que é importante nas metas coloque metas factíveis, tá entendendo? Você não precisa falar, eu vou correr uma maratona nesse ano. Não, você pode falar, eu vou correr primeiro a corrida de 3 km, depois uma de 5, depois uma de 10, depois uma de 20, e depois eu vou correr a maratona. Né? Planeje bem suas metas também. Ou seja, não queira criar um processo de desmotivar-se por uma coisa inatingível, né? Inalcançável. Né? Você está meio que puxando seu próprio tapete, na verdade, né? Exatamente, quando na verdade nós temos que nos capacitar. O importante se eu tenho que correr uma maratona, eu tenho que começar a treinar e fazer as etapas todas até conseguir completar a maratona. Mas não coloque, eu vou entrar na maratona semana que vem. Você faça o seu planejamento. Em cada pequena vitória, você se motiva mais para continuar seguindo dentro do seu propósito. Professor Marcelo, agradecemos aí a sua participação. Então, só reforce, né, lá a questão dos dois cursos, né, de programação existencial em português e em inglês. Isso, dia 18 de julho nós temos o Programação Existencial em português. Vocês podem ver na loja da Apex, apexinternacional.org, né? E no dia 25 de julho nós temos a versão em inglês do curso, que é o Extension Program. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E vote sempre, hein, professor? Lembre-se que aqui as portas estão abertas, tá? Obrigado. Gente, então nós vamos continuar aqui a nossa parte. Isso. Então, até a próxima, professor. E a gente... Tá. E agora, pessoal, nós vamos para a próxima parte, o próximo bloco, né, que é o Proexis no Mundo, para a gente escutar um pouquinho das vivências que as pessoas estão fazendo
realizando o seu projeto de vida. Vamos nessa. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Olá, meu nome é Felipe Junqueira, eu sou docente de Conscienciologia do IPC Belo Horizonte e eu vim contar um pouco sobre a minha programação existencial. Desde criança eu tinha um sentimento de vazio, mas era um vazio um pouco saudável. Eu sei que a maioria dos intermissivistas sentem isso, e era alguma coisa que eu queria fazer, mas eu não sabia o que. Mas passando um tempo eu esqueci disso, e aí eu comecei a planejar uma viagem para a Austrália, para fazer um intercâmbio. Eu consegui fazer essa viagem, fiquei lá por 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e depois eu fiquei 2 meses na Tailândia. Entretanto, lá na Austrália, eu comecei a fomentar que eu deveria voltar para o Brasil para poder ajudar o Brasil. Eu via muitas coisas bem legais na Austrália e eu vi o potencial disso no Brasil. Então eu decidi que eu voltaria. Chegando no Brasil, eu mudei um pouco esse meu penseio, eu mudei um pouco a minha rota, não segui o planejado, mas esses percalços foram bons, porque a partir disso eu comecei a pesquisar várias coisas diferentes que eu tinha interesse, sempre fui bem curioso. Então eu comecei a frequentar vários centros espíritas, centros de Umbanda, de Candomblé, até que num certo centro de Umbanda eu comecei a trabalhar ali e algumas projeções conscienciais ficaram bem mais fortes. Então eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, mas ali no centro eu não tinha muito espaço. E aí um dia eu sentava no saguão desse mesmo centro de Umbanda, onde eu trabalhava, e eu vi uma oração do Chico Xavier com o Valdo Vieira. Eu falei, vou pesquisar esse cara aqui. Ele anda com o Chico Xavier, né? Ele deve ser bom também. Aí eu fui e pesquisei sobre o Valdo Vieira e descobri a Conscienciologia, o IPC, e em 2016 eu comecei a estudar Conscienciologia, participei de várias palestras, vários cursos. Em 2017 eu me tornei voluntário, conheci vários dos meus amigos, que são meus amigos até hoje. Comecei a participar do grupo de inversores existenciais. Em 2019 eu me tornei docente. Em 2020 comecei a TENEP. E a minha programação existencial está muito vinculada à divulgação da ciência, à autopacificação das pessoas por meio do conhecimento, divulgando o trabalho da Conscienciologia por meio da docência, também por meio de artigos. Pretendo escrever alguns verbetes também. E é essa a minha programação existencial até o momento. Acabamos de presenciar mais um ProExis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Só para responder aquela pergunta, né? O que seriam os 3 futuros? Se você já ouviu falar nos 3 futuros, a gente comenta que o professor Valdo, ele quando iniciou a parte mais científica, né, da sua emancipação, que foi no IPC, né, no Instituto Internacional de Projeciologia, ele ali tinha um curso, né, com uma equipe de professores, que era o Projeciologia 1, o 2, o 3 e o 4. E ele fez o P5, que é chamado curso avançado de Projeciologia. E nesse curso avançado, ele tinha uma seguinte meta, era o planejamento da próxima vida humana. Né? Então, ele comentava sobre esse assunto, de como que é importante você já fazer coisas pensando no teu futuro. E na PECs, o professor Laene Loche, ele trouxe então uma ideia de trabalhar os 3 futuros, não apenas um. E que futuros seriam esses? O primeiro futuro é o futuro presente e futuro, que é o restante que nós temos dessa vida humana. Então, isso é o futuro. Por exemplo, o que eu quero fazer ainda nesta existência, que é o futuro imediato. O segundo futuro é o período que eu vou estar entre uma vida e a próxima vida, esta vida e a próxima vida. Esse intervalo, eu tenho que buscar estar lúcido, eu tenho que buscar e energizar, projetar nesse futuro logo, né, que vai acontecer em breve, todos nós passaremos por essa fase, de eu lembrar que eu tenho que estar lúcido nessa fase e planejar que eu quero me capacitar, eu quero fazer um planejamento para a próxima vida. E tem o terceiro futuro. O terceiro futuro é
a próxima vida em si. Então, quais são as áreas, o que eu gostaria de fazer, quais as retribuições eu gostaria de deixar no planeta, qual que é o legado, né, as metas, as grandes metas que eu quero atingir nessa próxima existência. Então, esses 3 futuros, a gente percebe que eles são muito importantes. Gostou, gente? Então, para entender mais e saber mais, é só entrar no site da PEX, www.pex Internacional, mas continue com a programação aqui da RCI, sempre ao seu lado, com uma programação rica e cheia de novidades e fatores interessantes. Continue com a gente até sábado que vem. Tchau, tchau! Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, produção